que é o EssoSite Pro. É um gerenciamento baseado no algoritmo de Masaniello e basicamente com esse sistema de gerenciamento, mesmo em situações onde você erra muito mais do que acerta, você consegue ter lucro e sair positivo do seu operacional. Nesse caso aqui, ó, a gente tem, se eu acertasse 4 operações dentre 12 com payout de 80%, eu teria um take de 3,37% do meu saldo definido. Então a gente tem aqui um saldo definido de 500. Se eu acertasse 4 operações entre 12, basicamente eu estaria fazendo aí de lucro 18,50 por take. Isso numa banca de R$500 aí, por exemplo. E lembrando que quanto maior o payout, ó, mais você vai ter lucro com base nas operações. Geralmente o payout está ao redor de 92% na corretora, onde ele já dá um take aí de 5,81%. Então já é praticamente o dobro disso ali. R$29 por take, tá? Acertando 4 operações de 12. Então é um gerenciamento muito avançado que você tem aqui a assertividade necessária para que você termine o ciclo. Então se você acertar 6 operações dentre 15 com payout de 92%, você vai ter um take esperado de 13% do seu saldo aqui. Pode ser utilizado com a banca total, o que também corresponderia a, se você tomasse um hit, seria perdido tudo, ou um saldo personalizado. No caso aqui de uma banca de $7.800 da conta demo, eu utilizaria apenas 500 e com base nesses 500 é onde eu teria o valor do meu retorno aqui, tá? Então é um gerenciamento bem seguro para você estar seguindo as suas operações. E só terminando sobre o gerenciamento do EssoSite Pro, você pode colocar a opção para ele reaplicar automaticamente após o take todo o seu lucro. Então no caso ele, se você pegasse um take aqui, como a gente fez naquele exemplo, onde o lucro ficaria em 29,05, após ele finalizar essas 6 operações de 15, por exemplo, ele somaria isso aos 500 e teria aqui 529 reaplicado. Isso é muito útil para que você multiplique exponencialmente os seus lucros, tá? Então, quando a gente recalcula aqui 13% de 529, a gente já vê que o lucro aumentou para 68,75,77 por round, tá? Então, isso aumenta bastante o seu lucro aí nas operações e a ideia é sempre ir reaplicando ele dessa forma. Você pode arredondar o valor das operações para valor inteiros. Quando eu iniciar as operações e quando você se aprofundar mais e ver ele funcionando na prática, você vai ver que esse sistema ele calcula os valores de entrada com uma precisão na casa dos centavos, tá? Então você pode colocar para ele fazer operações só com valor inteiro, caso seja da sua preferência, ou você pode colocar para ele operar com valores com centavos também. Você pode parar automaticamente a execução do bot após ele pegar uma determinada quantidade de takes. Então vamos supor que o robô realizou 60 operações e nessas 60 operações ele pegou 4 takes. Quando ele atingisse esses 4 takes aqui, ele já pararia automaticamente. Você pode colocar aqui a opção de ele calcular o valor de entrada com base no payout atual do par ou com base nesse mínimo definido aqui. Com base no mínimo definido, as entradas vão ser menores, com isso você arrisca menos também do seu capital, mas o lucro também acaba sendo menor. E do par atual, ele sempre vai recalcular com base no par que você vai estar operando. Quando você colocar ali operações de 90%, por exemplo, de payout, acaba subindo muito o seu lucro. Você pode selecionar aqui para que, caso a entrada seja menor que R$2, ele já finaliza o take e recalcula, ou pode simplesmente parar o bot, tá? Se você tiver na opção de colocar um take por dia utilizando essas configurações.